Bom dia, o dia em que o Parlamento ouviu algo inteligente. Rui Kandove. No outro lado, Folha 8 diz: Angola alinha na tentativa de eliminar Traoré. Angola, Costa do Marfim, Ruanda e Nigéria estão a ser denunciados e mencionados na Europa como os principais aliados do Ocidente na alegada operação para eliminar Ibrahim Traoré. Se somos referência, vem fazer parte desta grande família. Subscreva, deixe o seu like e sua opinião na caixa dos comentários. Dibatadie, a sua TV. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos internautas. Dibatadie TV, o portal, eu sou o JHM. Bem, vamos contar com o Clube K, Folha 8 e também Angola 24 horas. Vamos principiar com o Clube K, que diz: o dia em que o Parlamento viu algo inteligente. Rui Kandove, autoria, mais um precioso ponto para a deputada Flor Bela Malaquias, do PHA. Em meio à desinteligência da costumeira bipolarização, MPLA, UNITA, manico para cá, manico para lá. Aliás, ninguém entende por que razão se insiste no indivíduo que a sociedade e a opinião pública rejeitam. Eis que vai consolidando uma voz serena, madura, responsável e, sobretudo, patriota. Uma vez que se posiciona como uma das líderes da tão almejada nação angolana. Mais um precioso ponto para a deputada Flor Bela Malaquias, do PHA. Em meio à desinteligência da costumeira bipolarização, MPLA-UNITA, manico para cá, manico para lá. Aliás, ninguém entende por que razão se insiste no indivíduo que a sociedade e a opinião pública rejeitam. Eis que vai-se consolidando uma voz serena, madura, responsável e, sobretudo, patriota. Uma voz que se posiciona como uma das líderes da tão almejada nação angolana. De resto, não é a primeira vez que Bela Malaquias chama a razão de forma pedagógica e com uma postura política acima da média, diante dos atropelos e maus jeitos dos diferentes atores políticos, com destaque para o governo. Na verdade, parece que, ao longo de todos esses anos, nunca tivemos, na arena política nacional e sobretudo na Assembleia Nacional, o verdadeiro significado de representantes do povo. Tomando a palavra na plenária da Assembleia Nacional que, na quarta-feira, aprovou, na generalidade, duas propostas legislativas que visam alterar a lei do registro eleitoral oficioso, a deputada disse, e passo a citar: não é por acaso que propostas de lei estruturantes do nosso sistema eleitoral surjam recorrentemente às vésperas de um novo ciclo eleitoral. O que está em causa não são meras alterações técnicas, mas a forma de legitimação do poder em Angola. O que se está a alterar não são apenas as regras do jogo democrático, é o próprio campo do jogo, a posição do árbitro, a regra do golo. Sugerimos que as formas das leis com vista às eleições de 2027 passem por audiências públicas e plurais antes da votação final. Ora, é evidente que o relato de Bela Malaquias não tem a mínima chance de ser tido em consideração pela elite governante. Contudo, desengane-se quem pense que o conteúdo da sua narrativa caiu em saco roto. As suas observações podem não valer no Parlamento, mas são de extrema importância para as memórias políticas coletivas e, sobretudo, para os estudiosos da política angolana no pós-guerra. Na verdade, Flor Bela Malaquias cola-se verdadeiramente ao serviço do povo. Num outro momento, a presidente do PHA alertou o governo para a sua completa desincronia discursiva. No famoso café promovido pelos serviços de imprensa da Presidência da República para seu do Dia da Juventude, assistiu-se, a dado momento, a uma espécie de desvalorização dos jovens que optam pela imigração, especialmente para Portugal. Tanto o Ministro da Juventude, Rui Falcão, quanto a sua colega da Educação, Luísa Grilo, foram para o debate muito mal preparados. Para variar, alguém não fez o seu trabalho de casa. Num tom carregado de indignação, a deputada contrariou os governantes, narrando a história de jovens altamente qualificados que, ainda assim, não encontraram oportunidades, sendo a imigração a alternativa mais imediata. A deputada finalizou a fala com as seguintes palavras: Angola poderia ser próspera se não fosse sabotada por uma elite que se serve, ao invés de servir. Ora, aí está um exemplo de preocupação com o país real. O único senão, se é que existe, talvez tenha sido ter trazido o exemplo dos próprios filhos para uma preocupação geral, o que soa um pouco a juiz em causa própria. JHM. Muito bem, caros internautas, Rui Kandove, autoria, ponto de vista na caixa dos comentários. Folha 8, Clube K tivemos acesso, agora vamos para a Folha 8 que diz: a Angola alinha na tentativa de eliminar Traoré. Muito bem, Angola, Costa do Marfim, Ruanda e Nigéria estão a ser denunciados e mencionados na Europa como os principais aliados do Ocidente na alegada operação para eliminar Ibrahim Traoré. A tentativa para neutralizar Ibrahim Traoré, presidente do Burkina Faso, não é teoria. É plano real arquitetado pela velha aliança suja entre França e Estados Unidos da América.
Angola, Costa do Marfim, Ruanda e Nigéria estão a ser denunciados e mencionados na Europa como os principais aliados do Ocidente na alegada operação para eliminar Ibrahim Traoré. A tentativa para neutralizar Ibrahim Traoré, presidente do Burkina Faso, não é teoria, é plano real, arquitetado pela velha aliança suja entre França e Estados Unidos da América, EUA. Há um novo inimigo na lista negra da França e dos EUA, Ibrahim Traoré, presidente do Burkina Faso. Não porque seja corrupto, tirano ou incompetente, como tantos outros que o Ocidente tolera e até financia, mas porque ousou fazer o que poucos africanos fazem, governar para o seu povo e não para interesses estrangeiros. Hoje, tudo indica que França e Estados Unidos conspiram para eliminar fisicamente Ibrahim Traoré e, como sempre, usam as velhas ferramentas coloniais, presidentes africanos submissos, disfarçados aliados regionais. Costa do Marfim, Angola, Nigéria e Ruanda são os novos braços armados desta estratégia suja. Presidentes que, em troca de favores e proteção ocidental, aceitam trair a dignidade africana. O colonialismo nunca morreu, apenas trocou as botas pelos fatos e gravatas. França e Estados Unidos não suportam ver líderes africanos livres, autênticos, nacionalistas. Para eles, a África é um quintal de matérias-primas, não um continente de povos soberanos. Traoré rompeu com essa lógica. Expulsou tropas estrangeiras. Apostou na independência econômica. Estendeu a mão ao seu povo em vez de estender o chapéu a Paris e Washington. E por isso, tornou-se alvo a bater. Em África, ser patriota é mais perigoso do que ser corrupto. Os presidentes dos países acima mencionados falam de democracia nas cimeiras internacionais. Mas, nos bastidores, servem interesses estrangeiros contra os seus próprios irmãos africanos. Entregaram a alma pela manutenção do poder e pelo aplauso hipócrita de Paris e Washington. Nada é mais trágico que um africano que ajuda a acorrentar outro africano. Ibrahim Traoré tornou-se um símbolo de esperança para milhões, não apenas no Burkina Faso, mas em todo o continente. É jovem, decidido e, acima de tudo, não tem medo. E isso apavora os senhores do mundo. Um africano livre é a ameaça mais grave à ordem estabelecida. A história repete-se. Patrice Lumumba foi assassinado. Thomas Sankara foi traído. Muammar Gaddafi foi derrubado. Agora, querem que Ibrahim Traoré seja mais um nome apagado pela máquina do neocolonialismo. Para o Ocidente, líderes africanos são bons enquanto se ajoelham. Quando se levantam, tornam-se salvos. França e Estados Unidos falam de democracia, mas patrocinam golpes, divisões e assassinatos sempre que seus interesses são ameaçados. E usam líderes africanos como escudos sujos para disfarçar os seus crimes. O maior inimigo da África nunca foi o estrangeiro armado, mas o irmão vendido. Ibrahim Traoré, apesar dos riscos, continua de pé. Mas não nos enganemos. A pressão é gigantesca, as ameaças são reais e a máquina de assassinato político já está em marcha. Cabe aos africanos, os verdadeiros africanos, decidir se vão assistir calados a mais um mártir ou se, finalmente, romperão o ciclo da submissão. A cada conspiração contra Traoré, uma verdade grita mais alto. A libertação de África será escrita com coragem ou não será escrita de todo. JHM. Está bem, caros amigos, ponto de vista na caixa dos comentários. Angola alinha na tentativa de eliminar Traoré. Mais uma vez, através do portal de notícia Folha 8, estamos a ter acesso. E para finalizar, o governo angolano confirma mais cortes nos subsídios aos combustíveis, através da Angola 24 horas. Em entrevista à Lusa na sexta-feira em Washington, à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional, FMI e do Banco Mundial, Vera Davis justificou a continuidade da retirada dos subsídios aos combustíveis com a estimativa de poupanças significativas em resultado dessa remoção. Os combustíveis em Angola são subvencionados pelo Estado, que tomou a decisão política de gradualmente ir retirando este apoio, seguindo as recomendações do FMI, o que ocorre desde 2023. Face a medidas para mitigar esse efeito sobre a economia e famílias angolanas, a ministra indicou que será dada continuidade aos planos em vigor, com mais um ciclo do Quenda, um programa de apoio a famílias em situação de pobreza ou vulnerabilidade, com o suporte técnico e financeiro do Banco Mundial, ou mais apoio ao financiamento de iniciativas empresariais voltadas para a segurança alimentar. Já em relação à velocidade de aplicação dos cortes aos subsídios, a ministra diz que dependerá da ativação do novo ciclo do Quenda, da disponibilidade de recursos e instrumentos financeiros para apoiar empresas e do comportamento da inflação em função do rumo da política monetária do Banco Nacional de Angola. O passo e a velocidade da reforma têm que ser feita necessariamente em diálogo estreito com o Banco Nacional de Angola por causa do impacto na inflação.
Mas, efetivamente, é um caminho que temos que seguir, porque se estimam muitas poupanças vindas dessa remoção, salientou a ministra. Em entrevista à Lusa, Vera Davis admitiu ainda a possibilidade de retificar o Orçamento Geral do Estado, tendo em conta a evolução dos preços dos combustíveis. Nós temos cenários sob análise. Preço de $65, 57 euros, o barril, preço de $55, 48 euros, preço de $45, 39,4 euros. Entendemos que até $55 o barril, ainda é possível gerir a situação e contamos fazê-lo. De forma continuada, preços abaixo dos $55 o barril, é que provavelmente iriam requerer uma revisão orçamental, avaliou. Vamos observar. Temos as contas feitas, os números preparados. Enquanto formos capazes de gerir a situação apenas com cativações no lado da despesa de bens e serviços, nas despesas de capital, vamos gerir dessa forma. Se sentirmos que não é suficiente, porque durante demasiado tempo o preço ficou abaixo desse nível suportável, aí teríamos que avançar com o exercício de revisão orçamental, acrescentou. JHM. Está certo, caros amigos. O governo angolano confirma mais corte nos subsídios aos combustíveis. Ponto de vista na caixa dos comentários. Liberdade TV, grande pela presença. Sou JHM. Obrigado por aqui ter estado. Até breve.